Boa tarde, criança do quarto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de ciência de hoje, nós vamos continuar falando dos micro-organismos, né? Nós vimos na aula passada as doenças causadas por bactérias, que são chamadas bacterioses, não é isso? Entre essas principais bacterioses, nós podemos dizer a disenteria bacteriana, que a sua principal sintoma é a diarreia. E a transmissão dela é causada, né, por uma bactéria, né, que pode ocorrer na água, né, dos alimentos contaminados, no contato com fezes. Então, a principal medida de prevenção dessa doença é lavar as mãos antes de comer, depois de usar o banheiro, lavar bem os alimentos que serão comidos crus, mantê-los sempre bem protegidos, bem embalados, bem cobertos, né? Ter o cuidado com o alimento e com a água, né? E nós sabemos que a bactéria está em todo canto, né? Ter cuidado das nossas mãos, lavar sempre as mãos para evitar a contaminação dessa doença. Tem também outras doenças que são não só disenteria bacteriana, mas tem outras, como o tétano. O tétano é uma doença provocada por bactéria. O principal sintoma do tétano é febre, rigidez na nuca, cólicas, dificuldade de deglutição, insuficiência respiratória. E como prevenir? Tomando a vacina, né? Então tem vacina contra o tétano, não é isso? Ter o cuidado para não andar descalço, não furar o pé, né, com ferro, com objeto enferrujado, que pode também causar o tétano. Uma outra doença que é provocada por bactéria é a tuberculose. A tuberculose é uma doença provocada por bactéria. O principal sintoma da tuberculose é tosse, falta de apetite, emagrecimento, febre. Como se prevenir? Tomar vacina e evitar o contato com pessoas doentes, certo? Uma outra doença provocada por bactéria é a leptospirose, certo? Principais sintomas é febre, mal-estar, dor muscular, calafrio, diarreia, vermelhidão nos olhos. E como prevenir? Higienizar a água e alimentos, não entrar em contato com água de enchentes, né? Que às vezes a água de enchente pode trazer, como exemplo, o xixi do rato, né? Que ele pode causar também a leptospirose. Uma outra doença provocada por bactéria é a meningite meningocócica. Essa meningite tem como sintoma dor no corpo, febre, fadiga, calafrio, mal-estar, vômito, manchas, vermelhidão na pele. E para evitar essa doença é tomar vacina, também evitar o contato com pessoas doentes, certo? As bactérias podem também causar doenças nas plantas. Já sabiam? Não, pois é, bactéria também provoca doença nas plantas. Você veja aqui, ó, que as plantas também sofrem com as bactérias. Existem alguns micro-organismos que causam doenças como as dos vegetais, né? Você veja aqui, ó, a folha fica retorcida, fica murcha, né? Provocando prejuízo na agricultura, né? Existe também aqui, ó, uma outra doença, a ferrugem do café, na folha do café. Fica amarelada, vai secando a folha. No fruto, tem um cancro cítrico, né? Fica tipo umas verrugas que aparecem nos frutos. São provocadas por bactérias, certo? Em algumas frutas e nos vegetais. E hoje nós vamos falar um pouquinho das doenças causadas por protozoários. Vocês sabem, os protozoários também são seres microscópicos, né? E ele está presente principalmente no solo. Brincar em tanque de areia é bem divertido,
Mas você sabia que a areia do tanque pode estar contaminada por micro-organismos que causam doenças? Sabiam? Pois preste atenção. Um deles é um protozoário que pode causar uma doença chamada toxoplasmose nas pessoas e em outros animais, como o gato. Se a areia ficar descoberta, algum gato contaminado pode defecar nela e eliminar um protozoário. Com as fezes, o ruim é que mesmo depois que as fezes são retiradas do tanque, o protozoário permanece na areia. Caso alguma criança brinque ali e leve a mão à boca, pode adquirir a toxoplasmose. Em geral, essa doença tem sintomas parecidos com a gripe, mas há casos muito mais graves. Então, uma das doenças é a toxoplasmose. A outra doença é a doença de Chagas e a malária, que são doenças que são causadas por um protozoário e é transmitida por insetos. Eles são muito comuns em regiões de mata. Podem ser prevenidas combatendo os insetos transmissores, como usando repelente, telas de proteção contra o mosquito, os mosquiteiros, né? A doença de Chagas, ela é transmitida pelas fezes contaminadas do barbeiro. Tá vendo aqui o barbeiro? Ele defeca enquanto suga o sangue das pessoas. Quando ele vai sugando o sangue, ele defeca, né? Coloca as fezes. Enquanto suga as pessoas, o sangue das pessoas, ele defeca. Assim, ao se coçarem, elas acabam levando essas fezes até a ferida e podem se contaminar. Entendeu? A malária é transmitida pela picada do mosquito prego, de maneira semelhante à dengue, e depois doença e demais doenças transmitidas pelo mosquito. Então aqui é o mosquito prego que transmite a malária. Ele vai picar a pessoa, né? Pode ficar armazenada em água, e ao picar as pessoas vai transmitir a bactéria que causa a malária, certo? Então, hoje vocês vão ficar por aqui, com essas doenças causadas por protozoário. Vamos ver um pouquinho mais, provocada por fungos. Nós vimos que por protozoário nós temos a toxoplasmose, a doença de Chagas e a malária. E por fungos? Por fungos são várias doenças, né? Na unidade anterior você viu que alguns fungos podem provocar o surgimento de micose, né? Doença da pele, você fica coçando a pele avermelhada. Existem outras doenças causadas por fungos microscópicos, que podem ser transmitidas de diferentes formas. Veja algum exemplo. Dar comida aos pombos na praça é uma atividade bastante comum, mas sabia que pode ter consequências graves? A proximidade dos pombos com a população pode trazer sérios riscos à saúde humana. Quando contaminados, são transmissores de diversas doenças. Nas fezes dos pombos podem desenvolver fungos causadores de doenças em humanos. Tá vendo? Então não é bom ter contato com pombos, que pode se contaminar. Vocês vão ler o textozinho e depois você vai responder essa atividade aqui da página 100, ok? Então, aí é nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.